Galera do canal Megamente, como prometido aí, questões de provas anteriores. Lembrando, a gente já fez todas as provas de marinha e a gente está agora na batida de revisão aí das questões de prova anteriores, né? Relativo ao assunto de português. Lembrando, olha só, eu tento ser o mais sucinto, o mais rápido possível. Sei que o vídeo anterior tive que fragmentar em duas partes, ficou ruim. Então, eu vou otimizar o seu tempo, que eu sei que ele é curto, para você se preparar para esse concurso aí nessa reta final. E vou deixar o seguinte: eu vou ser o mais breve possível, mais rápido que eu puder com relação à correção dessas provas de português. Mas se você achar que ficou deficiente, que não ficou legal, ainda ficou algo para rever ou algo que não ficou bem claro, eu tenho algumas sugestões, tá? Eu recomendo, né? Recomendações. Eu recomendo as aulas do Rosenthal, ficam online aí, muito boas, são excelentes, a didática dele é excelente. E ainda assim, se você quiser ver especificamente a correção de algumas provas do QOM, tem o site Gabarita Marinha, tá? Os professores lá de português e geografia, já assisti a aula deles, são excelentes professores e estão dando conta do recado legal. Então, parabéns aí ao pessoal do Gabarita Marinha. Eles nem sabem que eu estou fazendo um comercial deles aqui, mas assim, a intenção é ajudá-los a chegar aí ao sucesso, né? Então, não tenho interesse nenhum em monopolizar nenhum tipo de assunto conteúdo, até porque não estou falando como um professor de português, malmente uma pedagogia aí no contexto. Então, vamos lá. Prova do QOM 2019. Como sempre, aí é uma parte que eu sempre falo, um professor de português, ele vai destrinchar toda a matéria e a prova de português. E eu já vou dizer para vocês, eu vou olhar pelo aspecto do aluno, do concurseiro. Gente, primeiro, iniciou a prova de português, aí sou eu falando, tá? Caga pro texto, caga pro texto. Esse texto da nossa prova, ele tem o único intuito de cansar, de te cansar. Agora, efetivamente, é claro que quando surgir, de acordo com a demanda, uma questão que me faça voltar ao texto, aí sim eu vou. Mas inicialmente, a gente vai cagar pro texto e eu só vou para o texto, isso no dia da prova, e é o meu conselho para vocês, minha sugestão, é claro que cada um tem a sua estratégia, é deixar essas questões de interpretação de texto depois que você já tiver feito tudo na sua prova. E sim, você não vai cansar fazendo a leitura maçante e também não vai ter seu aspecto psicológico derrubado porque você não conseguiu entender o texto ou que você não conseguiu achar com segurança a resposta da questão. Então, deixa a interpretação de texto por último, mas a gramática não. A gramática a gente vem batendo. Então, vamos lá. Questão de número 1, ela diz o seguinte: as opções abaixo são parte do texto em que informações foram reorganizadas e reescritas. Assinale aquela em que a relação de sentido estabelecida entre orações expressa a ideia de concessão. Então, eu quero uma oração que tem ideia de concessão. Aí, lembrando, gente, a sua prova adora concessão. Adora concessão. É concessão em quase todas as provas. Então, você tem que ir para a prova sabendo que, embora, ainda que, mesmo que, com quanto, cai direto e a gente perde. Com quanto é concessiva. Se bem que, malgrado, apesar de que, posto que e outras, tá? Atenção, não vamos confundir essas concessivas com as causais e as conclusivas. Por quê? A causal vai ser aquela que vai falar já que, porque, visto que, tá aí na primeira, na opção alfa, visto que, você já sabe que não é a resposta, porque ela não é concessiva. Uma vez que, por quanto, aí o por quanto, gente, é por quanto, lembra de por quê, por quanto, por quê, não é, ela pode ser causal, tá? Ela não é concessiva, dado que, visto como e a medida que. A medida que não, a medida que a gente deixa para outro contexto, a medida que normalmente não cai nessa forma aí não. E a conclusiva. A conclusiva é aquela que você utiliza lá para finalizar a sua redação. Eu sei que todo mundo usa uma conjunção conclusiva deslocada na redação. Todo mundo está usando esse esquema de redação, esse esqueleto de redação. Então, seriam aquelas: logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte,
Então, tudo isso aí, em vista disso, tudo isso daí é conclusiva. Então vamos à questão. Vamos lá. A letra alfa eu não vou comentar mais porque a gente já viu, visto que não é uma concessiva. Aí, bravo, sente-se tanto a falta que, ó, se tiver o que depois, ó, tanto que, gente, tanto que não é concessiva. Aí nesse caso, gente, o tanto que, tão que, tem uma ideia de consecução. Estudei tanto que consegui aprovação. É uma da sequência, né? E pode ser intensidade também. Ou seja, qualquer uma das situações não é uma concessão. E vamos à letra Charlie. Então, aqui a gente já viu que não é. Charlie. Existe tecnologia tão confiável para filtrar as impurezas sem qualquer risco para a poluição que, de novo, olha, tão que, parece uma intensidade, né? Então, não era a resposta. Delta, por quanto, o que a gente viu sobre o por quanto? Que o por quanto é igual a por quê. Por que as águas residuais não devem ser descartadas num flagrante desperdício? A população tem de se conscientizar de que a água reutilizada será contribuição para frear a escassez. Então, por quê? Por quanto? Porque não tem nada a ver com a consciência. Então, por quanto, fora. E, por último, a resposta, que é o ainda que, né? Ainda que. Lembra que eu falei? Deixa eu melhorar isso aqui. Lembra que eu falei? Embora, ainda que, mesmo que. Então, você já começa o texto aí, a frase aí, com ainda que. Então, gabarito correto, letra eco. Tudo isso aqui, letra eco. Vamos à questão de número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte. Observando o sentido do texto, assinale a opção em que a palavra destacada pode ser substituída pelo sinônimo apresentado. Então, vamos lá. Ele falou o sentido do texto, bem, mas o que eu falei para vocês? Eu não vou ao texto. Ele vai me forçar muito. E eu vou ficar na luta com ele para não ir ao texto. Eu só vou em último caso. Então, vamos lá. Alfa. A verdade é que as águas residuais não devem simplesmente ser descartadas num flagrante desperdício. Olha só. Ele está querendo brincar com flagrante e fragrante. Aí do que ele está brincando? Ele está brincando com homônimos e parônimos, né? Parecidas são parônimos, idênticas, escritas idênticas é homônimos. Aí o homônimos ele pode ser homógrafos e homófonos, que é sons parecidos ou escrita som parecido ou escrita parecida. Então, na verdade aí quando ele fala flagrante, não confundir com fragrante, né? Que fragrante é de fragrância e evidente quer dizer aquilo que está claro que vai acontecer, está flagrante, está acontecendo. Então, a gente já achou a resposta da questão de número 2. Aí na Brava ele diz que as pessoas rejeitam, quer dizer que rejeitar é igual a postular. Postular não, postular do que é? Aquilo que é irrefutável. Rejeitar é aquilo que eu não quero mais. Então, Charlie, ele fala de seca prolongada, ou seja, prolongada é um espaço de tempo maior, duradouro, e de impetuosa. O que é impetuoso? Impetuoso é aquilo que seria o que reage com violência, que não tem ímpeto. Então não tem nada a ver aí com rejeitar. Charlie, em tempos de seca... já fizemos, tá? Delta, o grande problema não é o consumo humano, mas o uso de insumo. Aí insumo poluente, gente, não. A gente utiliza de insumos, por exemplo, nas lavouras, a gente bota insumo, que é aquilo para ajudar a lavoura a crescer, a desenvolver. E isso não pode ter relação com poluente, né? Eco. E ele quis fazer uma relação justamente nesse sentido aí. Eco. E não há distinção. Distinção é o ato de distinguir, separar. Aí ele bota aqui interação. Então não, né, gente? Não tem como. Não tem como. Então tá fora. Vamos à questão de número 3. Ela diz o seguinte: assinale a opção em que a regra de acentuação da palavra destacada no trecho está corretamente apresentada. Então vamos lá. A prática do reuso, já vi que é um hiato, né? Hídrico
pouco conhecida dos brasileiros, tem de ser estimulada pelos governantes. São acentuadas palavras com I e U tônicos que formam ditongo. Então, gente, aí na alfa há um erro, né? Reuso. Qual o erro daí? É ele falar que aqui a gente tem um ditongo, gente. Hiato não é ditongo, né? Poderia até ter um ditongo antes dele, mas não tem, não é, no hiato não caracteriza um ditongo. Até porque se você separar, fica assim, ó. Reuso. Cadê o ditongo? Não tem, ele fala aqui, ó, são acentuadas palavras com I e U tônicos que formam ditongo. Eles não formam ditongo. Qual a definição do hiato? Ó, é quando o I e o U são tônicos, eles vão receber acento quando eles formarem hiato com a vogal anterior. Agora, eles estão sozinhos nas sílabas, tá? E outra coisa, não pode ser seguido de NH. Se for seguido de NH, não vai poder acentuar o hiato. Então, nesse caso aí, a A já foi pro sal. Bravo. As pessoas ainda rejeitam a ideia de que podem bebê-la, quando reaproveitada sem qualquer risco. Não são acentuadas paroxítonas com tritongo eia e oia. Gente, que regra é essa aí, gente? Acabaram de inventar, pô. A ideia era acentuado antes da correção ortográfica, dessa mudança. Agora não. Agora, isso daí é ideia. Não. E o detalhe, o que mudou, basicamente, na nossa língua portuguesa aí, nessa questão de acentuação? Foi a posição paroxítona. Aí, por que ideia tinha acento e agora não tem? Primeiro, está na posição paroxítona. Então, eu já entendo o seguinte, não é ideia, não, é ideia, tá? Então, nesse caso, não há tritongo. Cadê o tritongo? Ideia. Cadê o tritongo? Não existe. Gente, cuidado. Você vê que ele está dando uma informação que você teria que saber a regra, mas bastava apenas saber separar as sílabas. E atenção, a regra é quando os ditongos abertos. Pode dizer ei, oi, eu. E se eles estiverem na posição paroxítona, ou seja, a posição mais de fora é oxítona, a segunda mais de fora é paroxítona. Se ele estiver nessa posição, ele perdeu o acento, ele deixou de ser acentuado. Então, na verdade, você não precisaria da regra. Você precisaria saber que ideia se separa dessa maneira e não com um tritongo. Vamos lá, então essa aqui está errada. Ó, ei, oi, eu, ei, oi, faltou o eu aqui. Na paroxítona não é acentuado não, tá? Charlie, a polo ambiental do polo petroquímico da Petrobras não são acentuadas paroxítonas, homógrafos de artigo, contrações, preposições e conjunções átonas. Bom, aí a gente sabe, eu não sei se essa regra está correta não, desconheço, mas o que eu imagino, o que eu entendo sobre a acentuação das palavras paroxítonas? Bom, paroxítonas a gente não estuda o que é acentuado, a gente estuda o que não é acentuado, que é o A, E, O, em, AN. Isso não é acentuado. E aí termina com O, por isso não vai ser acentuado. Essa justificativa aí eu desconheço, não vou marcar como certo e errado e vou direto para delta. Se eu não achar outro, talvez. Então vamos lá. Delta. A água é finita e que cada vez que é reutilizada, maior será a contribuição para frear a escassez. Não se acentua as oxítonas terminadas em A, E, O e em seguidas ou não de S. Tudo bem, mas olha só, a escassez aí, gente, surreal. Cadê o S? Tá fechado em Z, pô. O S, ele não muda a regra de acentuação, né? Aqui ele fechou no Z. Não tem sentido. Ela não é a resposta, tá? E por último, a eco. No entanto, experiências exitosas vêm ocorrendo. Aí acabou. É sempre acentuada a terceira pessoa do plural do presente indicativo dos verbos ter e ver. Aí sim, ter e ver é a resposta. Questão número 3 é a letra eco.
Pera aí, gente. Caí numa... Agora que eu vi, olha só. O verbo é ter... Opa. Ter e vir, gente. Ter e vir. Não é ter e ver. Pegadinha violenta, um simples letra muda muita coisa. Então, realmente, como tinha dito antes aí, a resposta do gabarito é letra Charlie, tá? Letra Charlie. É aquele negócio, eu não sei essa descrição aqui, eu desconheço, mas eu consigo eliminar todas as outras. Até porque, gente, o ver faz parte daquele contexto dar, ler, ver, crer, que aí você dobra o E. Então, isso aqui não poderia. Isso é um erro que, se você marca isso daí, lá do lado de fora do portão, você ia se jogar no meio dos ônibus. Então vamos lá, questão de número 4. Questão número 4, de acordo com o objetivo principal do texto e sua tipologia, predominantemente é correto afirmar que... Bom, é aquele negócio. Esse aí não tem, é uma questão de tipologia textual. E ainda assim ele quer predominante. Eu não vou conseguir resolver essa questão sem efetivamente ir ao texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a 4 aqui, deixar ela bem marcadinha aqui. Não vou fazer agora e vou às outras questões. Depois eu volto nela. Questão de número 5. Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente no trecho, mas, para que isso se torne realidade, a barreira do preconceito tem que ser vencida quando destinada ao consumo humano. Então, qual a figura de linguagem que ele está se reportando aqui? Eu encaro essa aqui, ó, barreira do preconceito. Aí, gente, o preconceito, ele existe enquanto barreira física ou ela é ideológica? A gente sabe que o preconceito é uma barreira, ele é tão forte que isso causa confusão. Mas não existe uma barreira de concreto, de ferro, de madeira, escrita assim, preconceito. Não existe. Isso é uma conclusão ideológica. Então, eu já de antemão, eu já tenho uma tendência em achar que a resposta da 5 é a letra brava, metáfora. Metáfora. É uma comparação implícita, né? É como se fosse uma barreira, ou como se fosse uma barreira, né? O preconceito, né? Então vamos lá. Agora, mas o que é metonímio? Metonímio é aquele que fala da parte pelo todo, autor pela obra, é uma substituição. A metáfora, é o que eu estou falando, é a resposta, né? A comparação. Pleonasmo é aquele subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, hemorragia de sangue, ou seja, é uma redundância. A silepse, aí a silepse, silepse pode ser de gênero ou de pessoa, aí é uma relação com a concordância. E antítese quando são elementos contrários, mas não o suficiente para você encarar como um paradoxo. E paradoxos são ideias contrárias. Já está aí, vamos falar de zeugo. Zeugo é uma omissão daquilo que já apareceu, e a elipse, porque eu sempre confundo com a silepse, a elipse é a omissão de um termo que ainda não apareceu. Então vamos lá. Agora a gente vai ver a questão de número 6. Ah, tá, resposta, né? Resposta dessa questão de número 5. Poxa, que coisa chata. Resposta da questão de número 5 é metáfora. E outra coisa, gente, você vai para uma prova, você chegou lá na prova, não conseguiu identificar a figura de linguagem, não sabe, porque vai perder a questão, não perde não. Marca metáfora, sempre é metáfora. Sempre tem uma questão de metáfora, a maioria delas é metáfora. A catacrese, sempre você vai ver uma catacrese lá, mas ela nunca é resposta. Então, metáfora. Se for metonímia, você já sabe, parte pelo autor, pela obra, o restante você consegue matar, tá? Tá na dúvida? Marca aí metáfora, ok? Então vamos à questão de número 6. Mais uma questão de figura de linguagem. Então, o que a gente vai ver aqui? Eu vou aumentar um pouquinho para a gente identificar. Eu tenho dois peixes e toda vez que tiver uma figura dentro da sua prova, para de observar a figura. Mas não observa a figura com a pressa de resolver a questão, não. Observe e analisa. E o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo dois peixes, um parece preocupado, o outro parece, assim, tá de boa, tá tudo zen, né? Aí o que eles fazem? Um trocadilho, né? Na realidade eles fazem um trocadilho. Um peixe pergunta, o que você fez no dia da água? Aí o outro, quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. Eu só fiz o que faço. Sim, nada. Nada. Ou seja,
Ele tá cagando, tá pouco se importando, não tá nem aí, e ainda tá fazendo trocadilho, tá fazendo guerrinha ainda. Então vamos ao texto. As opções, né? Sobre o texto acima é correto afirmar que alfa, o termo que, utilizado na primeira fala do Charles, não foi acentuado porque se trata de um pronome próprio. Gente, pô, quando é que o que tem? Quando ele é substantivado, né? Ou quando está no final da palavra. Esse aqui não tem. Não tem nada a ver com o que ele falou, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho que está cortando. Aí. Prato. O segundo peixe demonstra-se aturdido em relação à poluição do oceano, considerando-se a linguagem imagética. Imagética é a linguagem que você está vendo, a imagem, imagética. Agora, aturdido, gente, ele está preocupado, ele está com um palito na boca, ele está cagando, então não é aturdido, não pode ser essa a opção. Ele está cagando. Charlie, o humor da charge não está nas possíveis interpretações do termo nada. Gente, ele fala, eu sou peixe, eu não faço nada, eu só faço o que fiz, que faço sempre, nada. Ele está fazendo guerra, gente. Então não tem essa de não tem humor. Está fazendo guerra, ele está com piadinha, tem humor sim. Delta. Se pode reescrever o primeiro período do segundo balão, conservando seu sentido na seguinte forma. Eu não vou nem ler a forma, vou ler primeiro do balão. O que você fez no dia da água? É do segundo balão. Quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. Eu só fiz o que faço sempre, nada. Então eu posso dizer, eu só fiz o que eu nada fiz. Quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. Agora vamos lá. Ele vai reescrever. São os humanos que têm que fazer alguma coisa. Pô, quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. Ah, ele quer comigo. Quem tem que fazer alguma coisa são os humanos. São os humanos quem tem que fazer alguma coisa. Tá certíssimo, é essa a resposta. Não tem muito nem o que comentar, tá? Delta a resposta. Eco, para finalizar, eco. Ao atribuir falas aos peixes, há o emprego de onomatopeia. Gente, olha só. Segunda prova em que esse nome onomatopeia seguida apareceu. E segunda vez que ele tenta confundir a onomatopeia com a prosopopeia, tá? O que está aparecendo nesse texto aí é prosopopeia, que é dar vida a seres inanimados. A onomatopeia é prim-prim, né, conforme aconteceu na prova anterior que a gente corrigiu anteriormente, a de 2018, tic-tac, ping-pong, reco-reco, tudo isso aí é onomatopeia, representação de sons, tá? Não é, isso aí não é uma onomatopeia. O que tem na tela é prosopopeia ou personificação. O que nos leva à questão de número 7. É a última questão, não, tem a 8 também. Então vamos lá. Os habitantes, leia as afirmativas abaixo. Os habitantes ficam vulneráveis quando as razões para a falta d'água permanecem às ocultas. Bom, questão de texto. Mas vou ler as opções para ver se eu consigo tirar alguma coisa. Dirigir-se ao riacho da água cristalina, a que fiz... Não é questão de texto, não. Eu estou vendo muita crase aqui, ó. Crase, aos ocultos, a crase... Não é questão, ó. Em qual das afirmativas acima do acento grave foi corretamente empregado? Opa, questão de crase. Então, a gente consegue manobrar. Vamos lá. Os habitantes ficam vulneráveis quanto às razões, certíssimo. Quem fica vulnerável a. Ele está vulnerável quem? As razões. Razões no plural, a no plural. Só que aqui não tem crase, né? Mas aí eu dei mole. Não é quanto às razões. Ele é quando. Então, desculpa, gente, a análise é errada. Os habitantes ficam vulneráveis quando as razões... Então, eles ficam vulneráveis em algum momento. Qual momento é esse? O momento é quando as razões para a falta d'água permanecem às ocultas. Quem permanece a. Ele permanece como? As ocultas. As ocultas, feminino, plural e plural. Tá certo, é essa daqui. Ainda bem. 2. Dirigiu-se ao riacho de águas cristalinas a aquela
que fiz alusão? Dirigiu-se ao riacho ou ao aquele que fiz alusão? O que está estranho aí é porque ele dirigiu-se a quem? Ele dirigiu-se ao riacho. A água cristalina fez alusão ao que? Ao riacho. Então seria ao que fiz alusão. Aqui ele mudou o sentido, está errado a resposta. Então, a gente vai ter. Agora eu posso sempre procurar trocar aqui, ó. A aquele que. Esse A aqui tu troca por tudo isso. A aquele que fiz alusão. Tá complicado. Não ia dar certo não. 3. A má qualidade da água está ligada à morte. Quem está ligado a alguma coisa. Ele está ligado ao quê? À morte. Então eu tenho um artigo e um A regido, preposição regido pelo verbo ligada. Tem um estar ligado, né? Está ligado a. Então a 3 está certo, tá? 3 está correto. Porque por enquanto no 3. E 4. Os palestrantes falavam face a face. A gente sabe que entre frases repetidas não há frases, tá? Então, respostas corretas 1 e 3. Bravo é o gabarito oficial desta questão. De novo, ele marcou tudo. Bravo. A 8. Para fechar o balão, de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa, assinale a opção em que a concordância verbal foi feita incorretamente. Então, vou negritar aqui. Incorretamente. Destacar. Incorreto, que é o que está errado. Vamos lá. Alfa. Segundo um relatório divulgado pela ONU, 40% da população mundial vive. Olha só. Eu não tenho lápis aqui. Esse vive está concordando com 40% da população. Nesse caso aqui, eu poderia colocar vivem, 40% vivem, e população, a população mundial vive. Então, pode ser qualquer um dos dois. Bravo. Segundo o relatório divulgado pela ONU, 40% vivem com escassez de água. Nesse caso aí, ele concordou com os 40%. 40% vive. Aí qual é a regra do porcento, gente? 0 e 1, 0,1%, 1,9% é singular. Agora, 2% já é plural. Charlie. Segundo o relatório divulgado pela ONU, da população mundial, 40% vivem com escassez de água. Novamente aí ele concordou com 40%, tá certo. Delta. Segundo o relatório divulgado pela ONU, vivem 40% da população mundial com escassez de água. Não mudou nada, ele continuou concordando com 40%. E por último, eco, que deve ser a resposta. Segundo o relatório divulgado da ONU, 40% vive. Pô, aqui ele concordou com 40% no plural, aqui ele concordou com 40% no plural, e aqui ele te entregou a questão. 40% vive com vivem, né? 40%. Acabei de falar. 0,9%. 1,9% é plural. Agora, 2,0%, ou seja, 2% já é. Correção, 2% é plural. 1,9, 0,9 é singular. Então, aí, derrotada a prova de português de 2019. Próxima correção, prova de 2020, uma prova pesada de texto, viu? Prova que deu complicação, o pessoal denunciou, tiveram que refazer a prova, saiu um gabarito, depois saiu outro, abriu o. Então, prova complicada, difícil, e a gente vai ver. Vamos ver sim. Próximo vídeo a gente vai falar dela. Ah, e não podemos esquecer aqui da questão 4, né? Ah, só avisar, na verdade, essa prova de 2019 que deu confusão foi de 2020 e é a próxima que a gente vai corrigir. Tava falando besteira. Então, questão 4. Aqui, questão, ele quer saber qual o tipo textual, né? Então, tipologia predominante. Aqui eu tenho texto, que ele quer dizer que é narrativo. Aqui ele quer dizer que é dissertativo expositivo. Aqui ele quer dizer que é
aqui descritivo e aqui ele quer dizer que é dissertativo argumentativo. E por último, ele vai dizer que é uma narrativa, né? Narrativa. Então, ele vai brincar entre narrativo, dissertativo expositivo, descritivo e dissertativo. Você não precisa entender o texto, você precisa observar as características do texto. Então, vamos ver. Narrativo? Vamos lá. Vai ter que ler, gente, entendi. Em tempos de seca prolongada no Nordeste, situação que se observa em algumas regiões do planeta, organizações das Nações Unidas, ONU, alerta para a necessidade urgente de adoção da prática de reciclagem. Está parecendo informativo, né? Mas vamos lá. Para ter narrativa tem que ter tempo, pessoa, tem que ter um contexto. Não está aparecendo narrativo não, tá? Vamos lá. Parei na A. A população mundial demorou a entender que a água não é recurso inesgotável. A sua falta mostra o estudo do organismo. Opa, olha só. Aqui ele fala, é uma opinião dele, a população demorou a entender. E para me convencer, ele botou uma informação aqui, ó. A sua falta mostra o estudo, olha só, para dar peso na argumentação dele. Ele está argumentando comigo, ó. O estudo da Organização Internacional faz cada vez. Ele usou aqui, ó, um estudo da Organização Internacional. Cada vez mais em diversas áreas, como na saúde. Olha só, como na saúde está dando exemplos, com o surgimento de doenças associadas ao problema. Não há distinção entre nações pobres, ricas e em desenvolvimento. Gente, ele está tentando me convencer de algo. Se ele está me convencendo de algo, tentando, e eu vou ficar brigando com ele para ele não me convencer, então é alguma coisa dissertativa. O que nós vamos fazer? Vamos lá nas opções ver qual tem alguma coisa dissertativa. Ó, narrativa a gente já corta. Alfa tá fora. Opa, dissertativo expositivo, separa. Agora, achar descritivo não é uma descrição, né? Não é descrição, tem caráter nenhum descritivo. E delta, dissertativo argumentativo e eco, narrador. Aí, bom, a gente tem duas opções possíveis, dissertativo argumentativo. Dissertativo expositivo, olha só, ele não está argumentando, ele não está tentando me convencer, já é ela a resposta, mas eu vou lá no texto para convencer a você de que é um argumentativo, dissertativo argumentativo. Por quê? Isso aqui é a nossa redação aí, a gente vai fazer a redação nesse estilo, dissertativo argumentativo. Então vamos lá. A prática do reuso hídrico pouco conhecida dos brasileiros, aqui ele falou que é pouco conhecida, tem de ser estimulada pelos... Olha só, ele está te obrigando a pensar que isso tem que ser estimulado. Mas por quê? Ele vai me convencer. Muitos países adotam políticas nesse sentido, principalmente a agricultura, setor que mais explora esse recurso. No relatório Águas Residuais, aqui ele está usando um argumento de peso, né? O recurso inexplorado recentemente lançado na África do Sul, a ONU aponta inúmeras possibilidades de reciclagem. Mostra que existe tecnologia confiável para filtrar impurezas e está me convencendo que realmente há necessidade de prática da reutilização do recurso hídrico, né? Tanto que ele usou argumentações de peso aí de relatórios de águas residuais. Então, realmente é dissertativo argumentativo. Agora sim, a gente detonou a prova de 2019, tá? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e tamo junto. Boa prova para vocês.